Então, boa noite, graças e paz a todos. Estamos lendo o livro Paz de Joelhos. Aliás, Paz de Joelhos é o programa, gente. Paz de Joelhos e Filho de Pé. Nós estamos lendo o livro Paz Preparados, Filhos Vencedores. Hoje vamos falar do capítulo 10 e 11, que tem os temas A Chave da Felicidade, o êxito, a chave da felicidade e o êxito, né? É isso, assim. A chave da felicidade a chave da felicidade e êxito devem ser ensinados desde a infância. Devem ser ensinados desde a infância. Olha só, a chave da felicidade e o êxito devem ser ensinados desde a infância. E conosco está a nossa querida irmã Rita de Cássia, que vai passar esse assunto para a gente. Nós, como pais, prestemos atenção. Amém. Boa noite, irmã Alexandra, boa noite a todos. Que a graça e a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja nos guiando, nos orientando e esteja em nosso meio nos ajudando. Então, nesse momento, como a nossa irmã Alexandra já mencionou, estamos dando continuidade à série Pais Preparados, Filhos Vencedores. Então, é uma série de suma importância para nós como os pais, né? E também nós aprendemos ainda mais a nossa responsabilidade como pais, os nossos deveres. Quando nós aprendemos, eles aumentam, eles multiplicam, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas é maravilhoso não só aprender, mas também colocarmos em prática. Também, né, como já foi mencionado, nós vamos dar continuidade no capítulo 10 e 11 do livro Orientação da Criança e o texto básico de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz: Instrua a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, quando envelhecer, não se desviar dele. Esse verso de Provérbio nos dá uma grande responsabilidade. Todos os pais que estão aqui sabem a responsabilidade, mas quanto mais nós estudamos, mais chega a responsabilidade, chega mais compromisso. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que cada dia mais venhamos estudar, aprender mais, e assim, com certeza, nós não vamos ser só vitoriosos, só nós, mas ver os nossos filhos também se tornar filhos vitoriosos em Cristo Jesus. Então, o tema de hoje também já foi mencionado, né? A chave da felicidade e do êxito é ser ensinado desde a infância. Então, esse título chama muito a atenção, porque eu já lembrei da minha infância, então já tenho assim um exemplo vivido, porque quando eu era criança, meus pais já eram da igreja. Não só eu, mas minha família, né, meus irmãos, todos eram da igreja. Mas, infelizmente, todos meus irmãos, inclusive eu também, nós desviamos da igreja. Eu passei mais ou menos 15 anos fora da igreja. Mas o que foi ensinado, irmão, não sai. É muito importante nós ensinarmos, porque sabemos que são várias experiências, e hoje eu tenho essa experiência vivida, porque tudo aquilo que eu aprendi ficou na minha mente. Certo dia, quando eu estava vivendo aí no mundo fora, ocorreu um caso, uma experienciazinha assim rápida que estarei contando, que fez com que eu refletisse o que eu aprendi quando criança. Então, certo dia, né, eu trabalhando no sábado, e ocorreu um acidente um pouco grave comigo. Eu estava em um caminhão, uma gabina, indo para a feira no sábado, comercializar. E, infelizmente, eu passei por esse acidente. Mas eu fiz um pedido a Deus, no momento da colisão, eu fiz um pedido a Deus,
E Deus me ouviu. Eu pedi a Deus para que, naquele momento, nem eu morresse e nenhum dos que estava lá, tinha em média de 14 a 15 pessoas, ninguém morresse, mas que eu iria me corrigir. Então, eu senti que dali em diante, naquele momento, quando eu vi tudo acontecer, só me lembrava o que eu estava fazendo errado, que era trabalhando no sábado. Então, porque a consciência ficou gravado aquilo que eu aprendi de criança. E Deus abençoou que, nesse momento, não houve nenhum óbito. Houve muitos feridos e Deus me deu força que ajudei. Eu estava grávida de 5 meses, mas não perdi meu filho. E foi assim, só bem. Deus me mostrou tudo que eu deveria já ter enxergado há tempos atrás. Mas tudo tem um tempo para a gente refletir as oportunidades que Deus tem nos dado. E esse foi o momento onde eu comecei a refletir. E eu continuei, em média de 1 mês, 2 meses, continuando a ir, transgredindo no sábado, mas minha consciência não deixou. 2 meses após eu parei de ir para a feira, e aí eu comecei a ir para a igreja, mesmo ainda sem aceitar, mas eu comecei para a igreja e rapidamente abriu minha mente. Então, é muito importante a gente ensinar, principalmente quando nós temos exemplo vivido, exemplo próprio. E na palavra de Deus aqui, né, no livro Orientação à Criança, diz que a felicidade depende da obediência. Uhum. A verdadeira felicidade depende da obediência, porque é através da obediência, é através de obedecermos os mandamentos de Deus que nós nos tornamos filho feliz. Mas se nós somos felizes, nós também devemos passar para os nossos filhos, ensinar o caminho em que eles devem andar, instruir eles nos caminhos do Senhor. Muitas pessoas aí fora dizem que viver nesse mundo afora é curtir a vida, é viver a felicidade aí fora. E quando nós somos obedientes a Deus, que ensinamos nossos filhos a viver na obediência a Deus, é onde nós encontramos a verdadeira felicidade. Diz aqui, lembre-se os pais, mães e educadores em nossa escola de que é um ramo mais elevado de educação ensinar obediência às crianças. No entanto, muito pouco importância é dada a esse ramo de educação. As crianças as crianças serão mais felizes, muito mais felizes, sobre a devida disciplina do que as se deixarem fazer o que o seu impulso não educado sugere. Então, irmãos, aqui nós vimos, né? A promessa de Deus que os nossos filhos, quando eles são educados nos caminhos do Senhor, eles serão muito felizes. Quando nós pais ajudamos eles não fazer aquilo que o impulso deles de criança querem fazer, muitas das vezes no momento eles ficam um pouquinho até chateados porque eles não estão entendendo. Isso não é comum acontecer? É sim, as crianças não entenderem, mas quando eles vão entendendo, eles veem e também encontram a verdadeira felicidade dentro da obediência. Diz que a obediência pronta e contínua, a sábia autoridade paterna promoverá a felicidade dos próprios filhos, bem como honrar a Deus e o bem da sociedade. Então, é importante nossos filhos honrar a Deus e seres filhos que dá exemplo onde anda, que se torna cidadão do bem. Isso nos deixa, nós como os pais, muito felizes também quando criamos nossos filhos nos caminhos do Senhor. Não. Eu gosto de estar assim, citamos alguns exemplos, porque é o que nós vivemos, né? Então, por que é importante os filhos também serem filhos bons para a sociedade? Porque
é através deles que outras pessoas, outras almas serão convertidas pelo exemplo. Então, devemos cada dia mais trabalhar para que os nossos filhos sejam obedientes a nós como pais e também à sociedade, mas principalmente a Deus. Porque quando eles obedecem a Deus, naturalmente já vai obedecer ao pai, à mãe, e se torna um cidadão de bem para a sociedade. A desobediência ocasionou a perda lá no Éden. Então, nós, estudando um pouco a história, né, lá do início do mundo, nós podemos ver, né, que infelizmente essa ocasião fez com que até hoje essa desobediência permanecesse no ser humano. Então diz que é dado integralmente a história da desobediência de Adão e Eva no próprio princípio da história da Terra. A desobediência e a transgressão sempre são uma grande ofensa a Deus. Mas, infelizmente, quando Adão e Eva desobedeceu lá no Éden, a transgressão entrou, o pecado entrou e reinou nesse mundo. E até hoje não é fácil. Não é fácil para ensinar ensinar, ajudar nossos filhos, eles permanecerem na obediência por causa dessa tendência pecaminosa. Mas Deus é muito bondoso e com a sua misericórdia, com o seu poder, tem ajudado a muitos pais. E eu tenho certeza que não é à toa que tem vários pais hoje aqui buscando mais orientação, pedindo sabedoria a Deus para criar seus filhos. Quantas vezes nós nos levantamos orando a Deus, orar e vai orar a Deus, pedindo sabedoria para criar nossos filhos. Irmãos, já chegou muitas pessoas para mim e falou que eu criei meus filhos da melhor forma possível, mas eu nunca me considero que eu criei. E sim, Deus é quem cria, Ele quem nos orienta, Ele nos guia, porque nossos filhos são propriedade dEle, nossos filhos é de Deus, por isso que nós temos nosso compromisso de continuar ajudando, orientando, para que eles possam ser obedientes, não só hoje, mas permanecer obediente na palavra do nosso Deus. Diz ainda que a obediência à palavra de Deus é a nossa vida, nossa felicidade. Contemplamos um mundo e o vemos grande sobre a impiedade, a violência dos homens que degradaram a lei de Deus. Ele tem retirado a sua bênção do pomar e da vinha. Mas, infelizmente, ainda tem muitos homens, né, que não dá importância à lei de Deus e perde de receber as bênçãos para si e para os seus filhos. Diz que devemos o quê? Guiar as crianças no caminho da obediência. Aqui no texto do livro Orientação à Criança diz que o sagrado dever de guiar os filhos nos caminhos da estreita obediência repousa sobre os pais. A verdadeira felicidade nesta vida e na vida futura depende da obediência a um. Assim diz o Senhor. Pais, deixe que a vida de Cristo seja o modelo. Então, o que nós devemos deixar como exemplo para nossos filhos não é só o nosso exemplo, mas o exemplo de Cristo. Colocar Cristo Jesus como modelo diante dos nossos filhos. Eu acredito que todos, né, como cristão aqui, quando os seus filhos, né, talvez inspira em alguém, eu costumo sempre dizer,
para meus filhos, não olhe para mim. Não olhe para o irmão que você vê que é um bom cristão. Olhe para Jesus. É o nosso único modelo, é Jesus Cristo. Diz que esse é o maior e mais importante trabalho que os pais e mães podem fazer. É propósito de Deus que até mesmo as crianças e jovens compreendam inteligentemente o que ele requer, para que possam distinguir entre a justiça e o pecado, entre a obediência e a desobediência. Então, esse é o dever de todos os pais, ajudar, não é nem fazer, é ajudar, aconselhar aos filhos para que eles possam entender entre a justiça e o pecado, entre a obediência e a desobediência. O que vale a pena? É claro que é a obediência. Então, devemos ter em nossa mente que a obediência deve tornar-se um deleito. Os pais devem educar os filhos, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, não permitindo qualquer desrespeito à santa lei de Deus. Devemos confiar no poder divino, pedindo ao Senhor que os ajude a conservar os filhos fiéis, aquele que deu seu filho unigênito para conduzir o desleal e desobediente à lealdade. Então, irmãos, nós devemos ajudar nossos filhos dessa forma, ensinando de pouquinho em pouquinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, desde pequenininho, porque ou, principalmente hoje, meus filhos hoje não são mais bebê, mas como eu vivo muito próximo, a minha família, acompanho muitos bebês, nascem, que por sinal ontem, né, eu estava aqui com um bebezinho de 2 aninhos só, e as crianças hoje estão naquele jeito, todo espertinho. E esse bebê, ele fugiu da casa da mãe, dá mais ou menos uns 50 metros, e veio para aqui. E a mãe ficou procurando, né, na ruazinha toda. Como ele gosta de vir para aqui, ele ainda não teve aquele entendimento de falar para a mãe que vinha para aqui, até mesmo porque ele nem sabe falar as palavrinhas completas. E quando ele chegou aqui, aí eu perguntei com quem ele veio. Imediatamente eu vi a mamãe dele, que no caso é minha sobrinha, procurando ele. Quando ela viu ele aqui já comigo, aí ela começou a brigar com ele. E ela deu até um tapinha nele. E ele, sem entender, por ser bebezinho, ele falou bem assim: mamãe, o neném te ama. E ofereceu beijinho. A criança é essa fase onde deve começar a ensinar. E aí a mãe também, graças a Deus, da igreja, começou a orientar ele, dizer que não pode, que ele tinha que falar para a mamãe. E eu também comecei a ajudar, não pode sair sem avisar a mamãe. Quando vem para a casa da titia, fala para a mamãe que vai para a casa da titia. E ele só olhava para a mãezinha dele e dizia: mamãe, o neném te ama muito. E dava beijo. Depois dizia assim: tchau, mamãe. Então é assim, por enquanto ele não entende, mas se não instruir agora, se não ensinar agora, ele vai continuar dessa forma. Então devemos ensinar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e eles crescendo, e nós como pai orando, jejuando, vigiando, e eles crescendo, não paramos de orar. Quanto mais cresce, mais oração. E assim Deus vai abençoando e ajudando essas crianças, porque esse é o desejo de todos os pais. Continuando, diz: ser ensinado desde a infância. Olha a importância disso. Começar cedo. A obediência à autoridade paterna deve ser inculcada na infância e cultivada na juventude. Olha a importância de ensinar quando criança, porque é como o agricultor, quando ele planta no inverno para ir colher lá para o verão. Então, é o que nós pais devemos fazer, plantar a sementezinha boa quando criança, para quando eles crescerem e começarem a mostrar os frutos, porque quando pequeno,
não tem nem como eles ainda definir o caráter dele. Vai definindo aos poucos. Diz, começar no tempo da infância e ensinar a obediência. Exige obediência em vossa escola do lar. Desde os primeiros anos, as crianças devem ser ensinadas a obedecer aos pais, a, a cantar, a cantar-lhe as palavras e a lhe respeitar a autoridade. Então, desde os primeiros aninhos que devemos ensinar as crianças. Um exemplo também que eu gosto de estar dando exemplo, mas são pequeninos. Quando meus filhos eram pequenos, que eu vim para a igreja, que aceitei mesmo, quando envelheci, como diz, né, quando cresci, que não esqueci do que aprendi, meu filho mais velho tinha apenas 3 anos. Só que ele, por, por mim não estar na igreja, ele visitava junto com as primas ou a igreja católica. E aí o que eu pensei? Ou eu agora tomo um rumo certo, ou minha família vai se desmoronar. E simplesmente só fez com que eu tomasse a decisão de voltar para a igreja. Foi também para ajudar meus filhos, principalmente o mais velho, que já estava se desviando. Então, nós devemos ter bastante cuidado com os pais, com os nossos filhos, quando pequeno, quando criancinha, porque é onde nós conseguimos implantar a semente da obediência. Diz que antes que a razão se desenvolva, uma das primeiras lições que a criança precisa aprender é a lição da obediência, antes que fique bastante idoso para raciocinar. Pode ser ensinado a obedecer. O trabalho da mãe deve começar com o bebê, deve subjugar a vontade e o temperamento da criança e trazer sua disposição em sujeição, ensinar-lhe a obedecer e quando a criança ficar mais velho, não frouxeis a mão. Então, irmãos, aqui nós vimos, né, que as primeiras lições que a criança precisa aprender é realmente a lição de obedecer ao nosso Deus. Então, aquele irmão, aquela irmã que tiver hoje a oportunidade, estou sempre conversando com meu filho que já casou, quando se tornar pai, não esqueça de ensinar o que ele aprendeu a seus filhos, futuros filhos, quando vir, porque nós sabemos que se já foi difícil há 20 e poucos anos atrás, imaginem de hoje em diante, que a realidade ainda é outra. As crianças hoje vivem em um mundo onde a tecnologia muda os pensamentos total das crianças. Não é como antes, que as crianças ainda brincavam. As crianças ouviam os pais. As crianças era mais fácil de se lidar. Mas o pai, verdadeiro cristão, ele ainda tem como colocar a lei de Deus na mente das crianças, pedindo ajuda a Deus. Porque, irmãos, eu tenho um sobrinho que desde 6 meses que eu tomo conta também para os pais trabalharem. Eles não são da igreja, os pais, mas sempre me apoiou eu levar essa criança para a igreja. E essa criança hoje está com 12 anos. E pela graça de Deus, ele nunca se desviou dos caminhos de Deus. Mas é muita oração, assim como eu orar e oro pelos meus filhos, eu oro e vou continuar orando por essa criança que está, eu sinto assim, em minha responsabilidade, por ele crescer aqui. Ele vem para aqui na quinta noite, só sai no domingo à noite. Então, até hoje, continua assim, eu sinto essa responsabilidade. E pela graça de Deus, assim como meus filhos me obedecem, me obedeceram e me obedecem, ele também é uma criança que me obedece. Os pais
dá todo o apoio, me dá toda a liberdade, e ele também é um filho obediente aos pais e a Papai do Céu. Então, devemos não perder esse foco de ajudar as nossas crianças, ajudar as crianças vizinhas, ajudar nossos sobrinhos. Irmãos, eu tenho uma irmã que ela me chamava de broca, porque eu tomava conta dessa criança, levava para os eventos da igreja, já levei para todas as conferências que eu ia. Teve uma vez com a minha família, o Wendel casou, que eu fiquei, o carro não cabe a todos mais. Eu já viajei de ônibus para não deixar essa criança fora das conferências. E minha irmã começou a dizer, né, que não sabia, não entendia como eu me preocupava. E aí veio as netinhas dela. Quando as netinhas nasceu, eu chamei ela e pedi a ela, vocês, faça o que Deus quer que você faça, porque ela também é da igreja. Aí ela, o que, que você quer dizer com isso? Eu disse, comece a levar a sua neta para a igreja. E ela pensou, pensou. Aí eu disse bem assim, você quer ver os pais dela na igreja? Ela, é meu sonho. Não. Ela começou a levar a netinha dela para a igreja. Hoje, pela graça de Deus, o pai e a mãe da criança já são membros da igreja. Então, muitas das vezes, nós ficamos recuando os trabalhos que, muitas das vezes, para muita gente, criança dá trabalho. Mas é muito bom, é muito importante ajudar as crianças, porque é das crianças que se torna um bom cidadão, um adulto de caráter. Então, onde nós pudermos ajudar, não só os nossos, mas outras crianças, vamos estar ajudando, porque nós nos tornamos educadores da palavra de Deus. Diz ainda, antes que a vontade própria se torne forte. Então, poucos pais começam suficientemente cedo a ensinar os filhos a obedecer. Mas em todos esses tempos, o eu se está tornando cada vez mais forte no pequeno e cada dia se torna para os pais tarefas mais difíceis. Conseguir controlar a criança. Então, quando a criança começa a se tornar adolescente, quem já passou por essa fase de criar filhos sabe que existe uma mudança. Eu estou vivenciando hoje com a criança que fica aqui comigo, que é o filho da minha sobrinha. Então, tem essa mudança, porque tem a mudança de pensamentos deles. Então, é natural isso acontecer. Mas se a criança já vem sendo ensinada de pequeno, se torna mais fácil. Mas se não começar de pequeno, já da infância em diante, se torna mais difícil, porque eles começam a ter os pensamentos, as vontades próprias, né? O eu dele, né? Eu penso desse jeito, eu quero desse jeito, e se torna mais difícil. Então, não deve a mãe permitir ao filho ganhar vantagem sobre ela, num único caso. Então, nós, como mães, devemos ensinar, educar, mas não dar autoridade superior a um filho. Nós, como pais, devemos ser a autoridade, não só a mãe, mas a mãe e o pai é a autoridade do lar. Não devemos deixar com que a criança fale mais alto, com que a criança se sinta superior aos pais. E aí diz, nunca se lhe deve permitir às crianças mostrar respeito para com os pais. Nunca se deve permitir que a obstinação possa ser reprimida. O futuro bem-estar da criança requer disciplina, bondade, amável, mas firme, firme, não, firme nas palavras do Senhor, irmão. Então, a criança precisa mostrar respeito aos pais, mas para isso os pais precisam dar exemplo, porque se nós como pai não der exemplo,
como é que vamos cobrar dos nossos filhos? Então, o pai e a mãe devem ser exemplo para seus filhos, porque só assim nós podemos sermos autoridade do lar. Se nós mostramos bondade, o que é que nós vamos colher? Bondade. Se nós mostramos respeito, caráter, é o que nós vamos obter. Mas se os pais, infelizmente, não dão exemplo a seus filhos, se torna bem difícil esse controle de um pai para com o filho. Quando a vontade própria do filho começa, se torna muito difícil a obedecer aos pais da terra e principalmente ao nosso Pai Celestial. Então, somente apenas a obediência, então, é apenas o obediente entra no céu. Somente o obediente pode entrar no reino do céu. Aqui na leitura continua dizendo que pais e professores impressionem a mente das crianças com o fato de que o Senhor os está provando nesta vida, para ver se lhe obedece com amor e reverência. Os que aqui não forem obedientes a Cristo também não lhe obedeceram no mundo por vir. Então, irmãos, nós devemos ensinar nossos filhos a ser obedientes a Deus, porque se ele não obedecer a Cristo, nem hoje e nem quando crescer ele vai se tornar um filho obediente, somente pela convenção do Espírito Santo. E ainda diz, se pais ou filho forem algum dia recebido festivalmente nas mansões do alto, ser-lo-ão, porque aprenderam neste mundo a obedecer aos mandamentos de Deus. Nós devemos focar na mente dos nossos filhos a obediência dos mandamentos de Deus. É muito bonito quando nós, como pais, vemos nossos filhos na igreja obedecendo à lei de Deus. Nós, mesmo eles já adultos, eu me sinto um privilégio em poder ajudar, aconselhar até hoje. Por sinal, hoje eu fiquei até um pouco, bem motivada, bem feliz, porque meu filho mais velho, ele começou a trabalhar esse ano, ele casou, passou 2 anos sem trabalhar, até mesmo porque a faculdade não é muito fácil estudar e trabalhar, e ele não conseguia um trabalho para conciliar. E esse ano, graças a Deus, Deus abriu a porta que ele conseguiu um trabalho. Então, o primeiro trabalho. E hoje eu fiquei muito feliz quando eu estava lá na prefeitura. Eu sou funcionária pública, da prefeitura, e eu estava lá. E uma secretária da assistência social, já foi secretária também da saúde, na qual já trabalhamos juntos, ela não acompanhou o crescimento dos meus filhos, porque ela mudou de cidade, e agora ela veio para cá, e agora ela é secretária de assistência social. E quando ela me viu, ela estava um monte de gente. Quando ela disse bem assim, Rita, não sabia que o Wendel era seu filho, mas que grande homem, um homem dedicado no que faz. Admirei muito o trabalho do seu filho. Isso é muito bom para um pai ouvir, para uma mãe ouvir de seu filho. E várias vezes as pessoas que me encontram, como é uma cidade pequena, todos são conhecidos praticamente, quando me vê, tem elogiado o trabalho dele. Um trabalho onde ele nunca tinha nem imaginado. Mas pela graça de Deus, ele está trabalhando já na área que estuda, ele faz engenharia civil e ele está como diretor de obras. E Deus tem abençoado muito ele. Mas isso me deixou muito feliz em ouvir,
por outras pessoas que nem conheceu, nem acompanhou ele. Isso é muito bom para nós cristãos. Ouvir das pessoas que nossos filhos se tornaram homens do bem, cidadão do bem, pessoas que mostram, representam Jesus Cristo onde anda, no trabalho, na faculdade, na vizinhança. Isso é muito bom, mas depende muito do início. Nós temos aqui um exemplo em Lucas 2, 51 e 52, que foi um exemplo de Jesus, um exemplo dos cuidados que Maria e José tiveram com Jesus aqui na terra. E Jesus era submisso a eles, mesmo Jesus sendo o nosso Salvador, ele era submisso a seus pais terrenos aqui. Por que ele foi obediente? Porque José e Maria, eles ensinaram para que servisse de exemplo para nós hoje também, que até o Salvador da pátria, ele se tornou obediente a seus pais terrenos. Isso é de exemplo para todos nós, como os pais, como os filhos também. Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar, que cada dia mais possamos compreender, entender a mensagem do nosso Deus e passar para nossos filhos e para outras crianças aí fora, sobrinhos, primos, vizinhos, todos que necessitar da mensagem, da obediência à lei de Deus, vamos estar disponíveis a ajudar. É muito importante hoje o trabalho da ESI. A ESI tem ganhado muitas crianças para Cristo. Aqui tem uma igreja em Sergipe que todo sábado tem a escola sabatina da ESI, que tem mais de 20 crianças. Não tem uma que tem um pai da igreja, mas as crianças já têm umas 3 crianças já na fase da juventude que permanece na igreja e que já estuda para o princípio de fé. Então, vamos ajudar as crianças que não têm o conhecimento, que seus pais não têm os conhecimentos, e muitas vezes nem têm e nem querem. Mas vamos aproveitar a oportunidade quando tiver as crianças que nós possamos ajudar. Então, que Deus possa nos abençoar, que cada dia mais possamos viver a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem que o nosso Deus deixou através de Jesus aqui na terra. Que possamos viver aquilo que Deus deseja que cada um de nós vivamos. Deus nos abençoe. Esse é o meu desejo e minha oração para mim e para todos nós. Amém.